Graça e paz, amados. Parece que tem muita gente de férias, né? Que bom. Férias é sempre bom. Eu particularmente gosto muito. O Guedes veio. Que bom. Seja bem-vindo, Guedes. Tenho certeza que a Leni fica mais feliz do que eu quando o Guedes está ao lado dela. Amados, eu sempre que leio sobre a saída do povo de Israel do Egito e toda aquela peregrinação pelo deserto e os 40 anos que eles passaram até chegar à terra prometida, é impossível não compará-los conosco, na nossa atualidade. A gente muitas vezes pensa, como é que esse povo que viu o Mar Vermelho se abrir, que participou da obra de Deus com as 10 pragas do Egito, com o maná que caiu do céu, com as cordonizes e com todos os milagres que Deus fez, era um povo tão rebelde, um povo tão incrédulo. Aí a gente compara conosco. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós somos piores do que eles. Nós somos mais incrédulos, nós somos mais rebeldes, porque eles não tinham o que temos hoje. Nós temos uma Bíblia completa que fala de todos esses acontecimentos. Nós temos dentro de nós, carregamos Deus em nossa vida, que é o Espírito Santo, que nos dá a capacidade de entender aquilo que é escrito, que nos ajuda na nossa caminhada, e mesmo assim, nós continuamos errando, continuamos, na maioria das vezes, não acreditando, sendo totalmente incrédulos quanto àquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Eu quero falar hoje sobre uma parte dessa saída desse povo. Eu quero falar sobre a primeira batalha. A primeira batalha do povo de Israel pós-Egito. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 ao 10. E pela tradução que eu tenho, diz assim: E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: Escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Esse texto narra, no seu contexto, essa primeira batalha que Israel teve que enfrentar. Os amalequitas são descendentes de Esaú. Sim, irmão de Jacó. Esses descendentes de Esaú, eles eram mais conhecidos como os piratas do deserto. Eles eram bandidos. Eles eram um povo cruel, um povo sanguinário. Eles atacavam as caravanas que trafegavam pelo deserto, eles saqueavam, eles matavam as pessoas. Eles eram de fato um povo muito ruim. Um povo que, mesmo sendo descendentes de Esaú, que fez as pazes com Jacó, que estava tudo bem, mas depois de 400 anos, mais de 400 anos, 400 foi o tempo que o povo ficou no Egito como escravo. A gente vê como a deterioração do ser humano, a decadência do ser humano, os tornou assim. Um povo sanguinário, um povo cruel, um povo bandido. Viviam daquilo que era dos outros. Saqueavam, matavam e destruíam. Em Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18, nos fala um pouco mais sobre esse povo, os amalequitas. E ele diz assim: Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes libertos e partiste do Egito. Quando estavas cansado e exausto, e de surpresa,
e pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacou a todos os desfalecidos que iam atrás. Eram os amalequitas, um povo traiçoeiro, um povo que atacou pelas costas, atacou de surpresa o povo de Israel. Eles de fato mataram aqueles que estavam atrás, aqueles que estavam cansados. Esse povo havia saído do Egito, eles estavam caminhando, eles viram sim o Mar Vermelho se abrir, eles atravessaram o mar, eles viram quando todo o exército de Faraó afogou-se nesse mar que fechou-se sobre eles, mas eles estavam andando. E eram um pouco mais de 1.500.000 pessoas que saíram do Egito, juntamente esse povo, alguns cansaram mais e ficaram para trás. E os amalequitas aproveitaram esses que estavam atrás e os atacaram e os mataram. E quando Deus está falando aqui em Deuteronômio, Ele está dizendo, olha, eu vou exterminar o nome de Amaleque da história, eu vou destruí-lo totalmente. Mas agora então eles ainda estão ativos, e eles fizeram isso com o povo de Israel traiçoeiramente. Queridos, nós estamos caminhando, nós também estamos numa caminhada. Tem um coro que ele é muito antigo, e eu sei que a maioria de vocês conhece, porque a maioria de vocês são mais velhos que eu. Ele dizia assim, caminhando eu vou para Canaã. A Giovana chega, quase canta junto comigo, né? Caminhando eu vou para Canaã. Então nós estamos caminhando. Nós não estamos ainda na nossa pátria, nós estamos caminhando para lá. É como se nós estivéssemos no deserto. Muitas vezes alguém está passando por uma tribulação e ele diz, eu estou no deserto. Amados, desde que nós nos convertemos, que nós estamos no deserto. Nós estamos caminhando para o nosso local, para aquilo que Deus nos prometeu. Assim como Ele prometeu a Israel um lugar que manava leite e mel, uma terra prometida, Ele prometeu para nós a eternidade e os céus. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, então eu voltarei. Mas enquanto o Senhor não volta, nós estamos caminhando para alcançar a promessa do Senhor. E não se engane, nós também cansamos. Nós também muitas vezes ficamos a ponto de desfalecer, nós fracassamos na nossa caminhada. E fique esperto, porque nessa caminhada, cedo ou tarde, vão surgir os amalequitas. Amaleque volta a atacar sempre aqueles que ficam para trás. Aqueles que cansados e muitas vezes até despreocupados, eles ainda estavam se regozijando naquilo que eles haviam presenciado que Deus fez. Deus destruiu um exército de Faraó sem que eles pegassem sequer numa faca. Deus fez. Então eles estavam cansados, mas ao mesmo tempo estavam despreocupados, estavam desprevenidos. E foi quando Amaleque então os atacou. Assim como Deus deu vitória a Israel, pode ter certeza, Deus dará vitória a nós também, amém? Eu quero, com base nisso, mostrar 3 coisas que Moisés fez e aprender essas lições que ele deixou, do que ele fez para que ele pudesse alcançar essa vitória contra esse inimigo sanguinário, cruel, traiçoeiro, e o inimigo perverso, mas que foi destruído pelo povo de Israel. Primeira coisa que Moisés fez foi elevar a sua perspectiva. Elevar a sua perspectiva. O que é isso? Os críticos de arte, principalmente os de quadro, eles ensinam uma coisa. Se você está diante de um quadro grande, existem quadros que são muito grandes, são chamados até de gigantes. Quanto mais distante dele, melhor você vai poder ver os detalhes. Se você ficar muito próximo de um grande quadro,
Você não vai poder entender toda a dimensão, não vai poder captar todos os detalhes desse quadro. Então eles digam, afaste-se. Fique mais distante dele possível, para que você possa ver então toda a amplitude do quadro. Nós devemos trazer isso para as nossas vidas, porque muitas vezes, quando estamos com dificuldades, quando estamos com problemas, nós costumamos focalizar o problema. Estamos olhando para o problema e não estamos vendo toda a dimensão disso. Não estamos principalmente vendo o Deus da promessa, Deus que nos fez promessas, Deus que está conosco, Deus que nós declaramos e conhecemos todo o seu poder. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Deus que fez todas as coisas. E muitas vezes nós estamos atemorizados, parados, diante de um problema, porque estamos focalizando apenas Ele. É nesse momento que nós devemos elevar a nossa perspectiva e olhar o problema um pouco mais de longe, para ver toda a dimensão e todos os detalhes, até que possamos encontrar ali em Deus a opção de saída desse problema. No deserto, a perspectiva que eles tinham era de não existe água, não existe comida e não há esperança. Ou seja, é lugar de morte. Esse é um lugar de morte. E agora nós estamos sendo atacados por um exército, por um povo que era habituado ao deserto, por um povo que estava habituado à guerra, e um povo que estava ali para destruí-los, sem misericórdia. Moisés eleva a sua perspectiva. Moisés subiu a montanha. Moisés não subiu para fugir. Moisés subiu para ver a amplitude daquilo que estava acontecendo. Da montanha ele podia ver todo o povo que estava com ele. Da montanha ele podia ver o deserto. Ele podia ver o local, o Egito, de onde eles saíram. Podia lembrar daquilo que Deus fez quando eles de lá saíram. E podia ver o rumo para a terra que eles iriam prosseguir, a terra que mana leite e mel. Foi isso que Moisés fez. Ele ampliou a sua visão. Ele elevou a sua perspectiva para que ele pudesse então ter uma solução desse grande problema que Israel estava enfrentando. Quando elevamos a nossa perspectiva, nós vamos entender uma coisa: o deserto não é castigo. Amados, deserto não é castigo. O povo de Israel foi castigado no deserto, mas o deserto não é castigo. Nós temos que olhar nessa amplitude e nessa visão. Nós podemos ver, quando elevamos a nossa perspectiva, que o deserto é local de preparação. Por que preparação, pastor? Deserto é local de sufoco? Não, é local de preparação. O povo de Israel estava sendo preparado no deserto para as lutas que eles iriam enfrentar. Eles teriam que vencer batalhas, eles teriam que guerrear, eles teriam que conquistar aquilo que Deus havia dito é de vocês. Porque Deus determinou o local. Deus disse do rio Eufrates até tal local, de tal a tal. Deus determinou toda a dimensão de terra que Ele disse: tudo o que pisar a planta do vosso pé é vosso, é de vocês. Eu tenho dado como promessa, tenho dado como herança. Todas as vezes que falo sobre isso, eu não deixo, só o que me vem à mente há alguns anos atrás. Alguns anos bem mais atrás, quando uma igreja saiu com essa novidade: marchar sobre o local que você quer, porque Deus vai lhe dar, porque é promessa dele. Tudo que pisar a planta do vosso pé é vosso. Tenho dado como herança. E eu tenho certeza que alguns aqui certamente marcharam em terras alheias, com base nessa promessa, que não foi para nós, queridos.
nunca foi para nós. Havia uma terra determinada, um mapa, Deus fez e disse, daqui até aqui, da direita para a esquerda, dessa extremidade até a outra, é a terra que eu tenho dado a vocês. Plantem os pés ali e conquistem. Eu posso imaginar o Ezequias marchando, de madrugada, assim como eu também fui abestalhado e fiz isso, marchando de madrugada pelas ruas do Coroado, dizendo, nós vamos conquistar esse bairro. Queridos, a gente faz muita coisa errada, por não procurar estudar, aprender o que a Bíblia diz. Essa promessa não é para nós. Essa promessa foi feita para o povo de Israel. O Deus da promessa deles foi poderoso para dar, e infelizmente eles não conquistaram toda a terra que Deus havia dito, é de vocês, mas vocês vão ter que pisar lá. Vocês vão ter que plantar os pés lá, para que seja de vocês. A pouca terra que eles conseguiram, e era muita, depois eles foram expulsos de lá, e somente agora, depois de alguns anos, eles voltaram a ter um trecho bem pequeno de tudo aquilo que Deus havia dado a eles. Mas deserto não é castigo. Deserto é preparação. Amaleque visto de cima não era derrota, não era fracasso, mas era uma oportunidade. O exército de Amaleque, visto por Moisés de cima, era uma oportunidade de Israel contabilizar a sua primeira vitória. Amém? Eu quero te perguntar, quantos de vocês querem ter vitória nesse ano de 2025? Quantos? Quer vitória? Prepare-se para a batalha. Queridos, sem batalha não há vitória. Sem luta não há conquistas. Talvez você diga, eu não vou levantar a mão, que se é alguma pegadinha. Não se preocupe. Se você é cristão, não precisa você levantar a mão. Tenha certeza, Amaleque, cedo ou tarde, virá sobre você. E isso não estou lançando maldição. Isso faz parte da vida cristã. Nós seremos perseguidos, nós teremos inimigos e nós somos atacados. Faz parte da vida cristã, é preparação para as nossas vidas, é assim que nós contabilizamos vitória, é assim que nós aprendemos a confiar mais nos livramentos e no poder de Deus que se manifesta nos momentos de necessidade. Se você não tiver lutas, você não terá como obter vitórias. Mas se você quer vitória, prepare-se para lutar. E quando estiver, ó Deus, ó irmãos, preparados para lutar, lembre-se, eleve as suas perspectivas. Perspectivas quer dizer aquilo que a sua visão alcança. É um sentimento de esperança. Eleve, saiba quem é o teu Deus. Segundo, não baixe os braços. Não baixe os braços. Pastor, vou ficar rendido? Sim. Êxodo 17:11. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Queridos, Israel estava numa batalha. As batalhas dessa época não eram como as de hoje. Aperta-se um botão aqui e o míssil vai lá e destrói uma grande multidão de pessoas. Eram batalhas que duravam horas, algumas delas duravam dias. E Moisés estava lá, nessa posição, com as mãos erguidas. Você já experimentou quantos minutos você consegue ficar com os braços erguidos? Quantos minutos você consegue ficar nessa posição? Era assim que Moisés estava. Porque quando seus braços baixavam, Amaleque prevalecia.
E enquanto os seus braços estavam erguidos, Josué lutava e vencia. Moisés estava na posição de dar vantagem ou desvantagem ao povo de Israel. Imagine a luta desse homem para manter os seus braços erguidos, enquanto o seu povo guerreava. Se você quer ter vitória, não baixe os seus braços. Então você diz, mas pastor, o que tem a ver braço erguido com vencer lutas? Queridos, Moisés estava em adoração. Moisés estava em entrega, estava em oração a Deus, enquanto os seus braços estavam erguidos. Eu estou falando aqui de oração, de entrega ao Senhor, de dedicação ao Senhor. Se você quer ter vitória, não baixe os seus braços no momento da luta. Mantenha-se com os braços erguidos, mantenha-se em adoração, mantenha-se em santidade, mantenha-se em oração perseverante diante do Senhor. Porque essa oração de Moisés não era uma oração como a maioria das vezes fazemos, orações fast food, rápidas, porque sempre estamos apressados demais para orar. Estamos sem tempo para ler a Bíblia, para estar em comunhão com Deus. Nós sempre temos muita coisa a fazer. E as nossas orações, e os nossos momentos devocionais, e os nossos momentos de abrir a Bíblia e não apenas ler um versículo, mas estudar, buscar entender, buscar trazer aquilo para as nossas vidas, sempre é pouco, porque nós não temos tempo. Oração perseverante, oração persistente, é o que Moisés estava fazendo para que o seu povo vencesse a guerra. O poder e o perigo da falta de oração estão manifestados aqui. Enquanto Moisés orava, o seu povo prevalecia e vencia. E quando Moisés baixava seus braços, o seu povo era derrotado, porque Amaleque prevalecia. Braços erguidos fazem o inimigo retroceder. O contrário também é real. Quando você baixa seus braços, o inimigo avança e prevalece contra a tua vida. Nesses primeiros 12 dias do ano, um grupo aqui da igreja se reuniu para orar durante 12 dias. Cada mês, um dia. Eu não fui em nenhum. Meus primeiros meses, primeiros dias do ano, foram terríveis. No dia primeiro eu estava com muita gente da minha família, irmãos, sobrinhos, cunhadas, enfim, estávamos juntos. E eu peguei uma gripe infeliz. E foi da Eliane. Ela estava só o farrapo de gripe. E eu estava contando para ela, de Eliane, esse ano que passou, a gripe não conseguiu me pegar. E estava, sabe, me gloriando diante dela. Eu digo, me dá aqui um abraço, que eu não tenho medo de gripe. Amados, foi o meu erro. Eu acho que eu esqueci de dizer graças a Deus. Aí Deus disse, ah, é? Tu pensa que foi tu? Tu acha que tu podes alguma coisa? Na quinta-feira, eu digo, bom, agora começou o ano, eu vou voltar para a academia, que eu passei quase um mês afastado, cuidando de algumas outras coisas. Voltei na quinta. Amados, na sexta-feira, eu não valia para nada. Pense num cara estragado de gripe. Parece assim que antigamente a gente gripava, e primeiro vinha aquela coriza branca. Depois de uns 3 dias, vinha aquela coriza amarelada. E aí você tomava remédio, ela ficava um pouco esverdeada e um pouco mais endurecida. Amados, quando amanheci na sexta-feira, eu já estava podre de gripe. O nariz não tinha mais como assoar, de tantas vezes que eu tinha assoado o nariz. Isso era na sexta. E eu ia pregar no domingo.
No sábado eu amanheci pior do que sexta. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. Eu preciso pregar no domingo. Eu jamais vou ligar para um dos pastores e dizer, olha, eu não tenho condições de pregar amanhã. Pregue em meu lugar. Não posso fazer isso. E não fiz. E Deus me deu graça, eu vim para a igreja. Sentei ali no meu lugarzinho, preguei. Alguém disse, pastor, é por isso que você pregou só 30 minutos. Eu ainda preguei tudo isso. Mas, queridos, nós precisamos orar. E esse povo passou esses 12 dias de oração. E no momento eu até brinquei com um deles. O Misa convidou alguém, eu disse, olha, é ótimo isso, vai lá. Cada dia por um mês. Você vai orar 12 dias, você não precisa mais orar o ano todinho. Você já orou. Já consagrou aquele dia valendo por um mês. E o Misa disse, não, pastor, não é assim não. E eu sei que não é assim, queridos. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem, dizendo, queridos, nós precisamos orar. Não apenas 12 dias, mas orar todos os dias da nossa vida. Oração, braços erguidos diante do Senhor. Em Colossenses 4:2, tem uma versão nova, é a versão de leitura fácil. Essa Bíblia não é recomendada, ela é uma Bíblia, uma versão que ela coloca os gêneros. É uma versão feita para dar um alívio aos homossexuais que querem continuar na prática do pecado. Mas como de tudo que não presta, às vezes sempre tem alguma coisa que se salva. Falando da Bíblia, tá? Dessa versão, que eu não recomendo a ninguém. Ela é a única que em Colossenses 4:2 diz o seguinte: dediquem-se à oração. Estejam sempre preparados para qualquer situação, por meio da oração e de ações de graça. Estejam sempre preparados para qualquer situação, por meio da oração. Geralmente nós achamos que oração, nós precisamos orar mais quando estamos na dificuldade, quando estamos passando pelo problema. E de fato é quando nós oramos mais. É quando nós buscamos mais, é quando nós procuramos alguém para orar conosco, para estar junto, é quando de fato nós oramos. O caso é, amados, que a oração, ela nos prepara para a dificuldade. Se você for alguém que tenha isso em tua vida, oração, quando a dificuldade chegar, você vai estar preparado para enfrentá-la. Oração não é para o momento da luta, oração é para antes, para durante e para depois com ações de graça, para dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela vitória. Estar preparado para toda situação por meio da oração. A palavra de Deus nos ensina que a oração nos prepara para a batalha. Ore antes, esteja preparado. Ore durante. E depois ore com ações de graça, agradecendo a Deus pela vitória. Mas não esqueça de uma coisa: oração não elimina a luta. Eu estou com problema, mas eu já orei. Sim. Não, entreguei para Deus. Sim. Não elimina a luta. Moisés estava orando, mas Josué estava lutando. Moisés estava intercedendo, mas Josué estava ali com a espada em mãos, juntamente com os homens que ele escolheu em guerra. A oração não elimina a luta, a oração te dá forças para lutar. Te dá coragem para enfrentar o inimigo. A oração te dá condições de batalhar por aquilo e vencer esse inimigo. A oração não elimina
o inimigo. A oração te dá vitória contra o inimigo. Porque os problemas, queridos, eles voltarão. A vida cristã é uma vida de batalhas e de conquistas. É quando nós angariamos vitórias para colocar diante do Senhor com gratidão. Moisés orava, mas Josué teve que lutar contra o inimigo e vencê-lo. Amém? Nosso terceiro ponto: eleve a sua perspectiva, não baixe seus braços. E terceiro, lute com o seu povo. Lute com o seu povo. Eu já preguei aqui na igreja uma palavra sobre plantados. Florescer, frutificar no local onde Deus te colocou. Estar plantado na igreja. Tem muita gente que visita a igreja. E visita essa, e visita outra. E tem gente que diz que é plantado nessa, mas de vez em quando vai visitar outra. Às vezes alguém me liga: pastor, o senhor me dá permissão, eu queria visitar a igreja. Eu digo: vá em paz. Como assim? Queridos, domingo próximo passado, eu estava lá fora. Eu fui tomar conta do estacionamento. Nós temos um grupo para fazer isso, mas o irmão Edmar estava com um problema sério, porque a escala não estava mais sendo obedecida. A pessoa estava escalada, mas ou não vinha e não avisava que não viria, ou vinha e passava direto. E o irmão Edmar estava todos os domingos ficando lá. E ele me disse: pastor, vamos fazer uma reunião. Eu digo: vamos. Mas eu comecei a fazer isso. Domingo o pastor Cláudio veio pregar. E eu estava de folga do púlpito. Eu fui lá para fora. Quando aqueles que chegam atrasados chegaram: pastor, o senhor está aqui hoje? Eu disse: graças a Deus. Estou aqui. Amados, você pode produzir, você pode frutificar onde Deus te plantou. Eu não quero vir para a igreja para assistir um culto. Eu quero vir para a igreja para participar do culto. E eu estava lá e eu estava participando do culto. Porque enquanto você estava aqui cultuando a Deus, eu estava lá vigiando para que você pudesse cultuar a Deus sem preocupações. E talvez você diga: mas pastor, quem guarda é o Senhor. Sim, queridos, eu sei que o Senhor guarda. Mas é bom ter alguém lá na porta. É bom ter alguém lá fora, porque nós temos uma sala de crianças que é logo ali próximo da porta. E se não tiver ninguém lá e passar alguém com más intenções, ele entra e está todo mundo aqui dentro, de costas para lá. E a pessoa entra e vai encontrar professoras e crianças nas salas. Então é importante sim estar alguém lá. E eu fiquei muito feliz de ter estado lá. Eu estava produzindo, frutificando no local onde Deus me plantou. E eu não entendo como pessoas que chegam comigo e dizem: pastor, eu não sei o que fazer nessa igreja. Eu digo: porque não quer. Vocês viram alguma coisa diferente aqui no palco hoje dos cantores? O Misa. Até eu me admirei quando eu cheguei e vi ele ensaiando. Digo: como assim? O Misa vai cantar hoje. E eu espero que não seja só hoje. Queridos, na igreja, e graças a Deus, nesta igreja, tem o que ser feito. Se você não faz, é porque você ainda não quis fazer. Mas nós temos muitas atividades que podem ser feitas. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Vá lá para fora, para o estacionamento. Fale com o irmão Edmar. Diga: meu irmão, coloque nessa escala, que eu vou para lá. Eu quero fazer parte, mas fique lá. Uma coisa que eu percebi é que alguns me disseram: pastor, hoje não veio ninguém mais para cá. Eu disse: por quê? Não, porque geralmente
as pessoas ficam vindo aqui fora. Eu disse, é mesmo, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Só precisa de um. Mas eu acho que os que aventuraram aí, quando me viram lá, disseram, opa, pastor, já está bem protegida, não preciso ajudar. E voltava. Me deu até vontade de passar o mês todinho ficando lá para ver se acostuma o pessoal a ficar aqui, ouvindo a palavra, escutando, cultuando a Deus, porque, amados, o culto não é só o momento do louvor. O culto é todo esse processo. Ouvir a palavra de Deus é uma forma de cultuar a Deus. Então, lute com o seu povo. Quando eu falo de seu povo, eu estou falando da Comeb, estou falando da igreja onde você está. Esse é o nosso povo. Esse é o seu povo. Amados, algumas lutas precisam de mais do que 2 ou 10 pessoas orando. Às vezes é necessário que toda a igreja ore em prol desse objetivo, de vencer esse inimigo. Por isso é importante. Êxodo 17, 12. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vejam que a luta começou de manhã. E só foi terminar já quando o sol estava se pondo, à noite, no início da noite. Como seria possível um homem ficar com as mãos erguidas durante todo o período do dia? De 6 às 18, 12 horas, com as mãos erguidas. Arão e Hur estavam com ele. Se você for analisar a vida de Moisés, sempre que ele ia para algum lugar, ele só levava um homem, e esse homem era Josué. Mas nesse dia, ele levou 2 homens com ele. Amados, quando Deus está dirigindo a pessoa, Deus diz o que é para ser feito. E Moisés, nesse dia, subiu a montanha com 2 homens, Hur e Arão, seu irmão. E a Bíblia diz que durante esse período ele estava lá e ele cansou. Não apenas de estar com as mãos erguidas, mas cansou de estar em pé. E eles então trouxeram uma pedra para que ele sentasse. E certamente que ele ali sentou, mas ele disse, olha, eu não estou mais aguentando. E quando ele baixava os braços, Amaleque prevalecia. E Hur se colocou de um lado, Arão do outro, e eles passaram a segurar-lhe os braços. Porque Moisés não tinha mais condições de mantê-los sozinho. Ele teve ajuda do seu povo. Querido, nós precisamos de ajuda. Você não é super crente. Em algum momento você vai precisar de alguém para dizer, ore comigo, ore por mim. Em algum momento você vai precisar de um amigo que te dê um conselho, que segure o teu braço, que te suporte, que te sustente, para que você possa continuar na caminhada. Nós não alcançaremos a terra prometida sozinhos. Deus nos fez povo. Deus nos fez corpo. Nós somos um corpo. E quando um dos membros desse corpo sofre, todo o corpo sente as consequências. Por isso que precisamos estar unidos. Eu não me importo muito quando falam mal de mim, eu estou acostumado. Já faz muito tempo. E começaram a falar mal de mim e nunca mais pararam. De herético, de aceitar tudo, enfim, um monte de coisa que, graças a Deus, eu não me importo. Eu sei o que eu prego e eu prego a Bíblia. E isso eu estou tranquilo, satisfeito. Mas quando falam mal da igreja,
Quando falam mal dos irmãos, dos meus irmãos da igreja, eu fico chateado. Eu fico muito chateado. E eu prefiro que não me contem, mas semana passada alguém, pastor, diga. É porque tem um irmão que saiu, e ele está falando mal, dizendo que essa igreja é uma igreja fuleira, bando de crente fuleiro. Eu digo, sim, mas e aí? Aí, pastor, eu fiquei tão chateado. Eu digo, isso é problema dele, querido. A igreja tem dono. Quando ele falar isso da igreja, ele vai ter as consequências com o dono da igreja, que não somos nós. Não somos nós, queridos. Eu não sou dono da igreja, você não é dono, mas eu sou parte dela. Eu sou parte dessa igreja. E eu me entristeço com essas coisas. Mas eu me entristeço mais pela pessoa que abre a boca para falar uma besteira dessa, não sabe que Deus tem propósito. E que Deus não se deixa escarnecer. Eu soube que essa pessoa passou o ano novo na gandaia, no porre. Estava bêbado, estava por aí. Digo, foi para isso que saiu da igreja? Foi para isso? Está melhor agora? Está bem agora? Porque ele saiu daqui para estar com um amigo dele que é pastor. É pastor e amigo. Porque aqui ele não tinha amigos. E eu digo, será que foi esse pastor que o levou para esse local? Assim, tão legal? Agora tem uma pessoa que não é da nossa igreja, que faz parte de um dos ministérios da igreja e que fala mal da igreja. E com essa eu ainda vou falar com o líder desse ministério para afastá-la. Amados, eu não consigo entender. A igreja tem alguns ministérios, até mesmo algumas células, que tem pessoas que não são da igreja, são membros da célula, nunca vieram na igreja. E nunca certamente virão, mas são da célula. Eu falei com o líder, qual é o propósito? Por que que está sendo mantido assim? Pessoas que são da célula, mas não são da igreja. A célula é para ganhar pessoas para a igreja. Não é para sustentar pessoas que estão lá na célula toda segunda-feira, mas que não são da igreja. Mas não resolveu, por quê? Porque é número. Na foto, aquele monte de gente. Na foto fica legal. Queridos, não é esse o propósito da igreja. Eu faço parte dessa igreja, eu sou plantado nessa igreja. Os ministérios que eu faço parte são desta igreja. Eu não faço parte de nenhum outro ministério de outra igreja porque eu acho legal, porque eu acho bonito. Não, porque essa igreja faz isso aqui, eu os acompanho. Não, eu sou dessa igreja. Se você gosta de outra igreja, querido, vá para lá. Nós somos livres em Cristo para servir a Deus e dar frutos. Se não é aqui, você está no lugar errado. Mas se é aqui, lute com o seu povo. O seu povo é esse. Ajude os que são seu povo. A Bíblia diz que nós devemos ajudar, mas principalmente os domésticos da fé. Ajudou todo mundo que está precisando na igreja, sobrou, eu vou ajudar lá fora. Mas primeiramente, principalmente, os domésticos da fé. O meu povo é esse. Eu vou lutar com esse povo. Eu vou lutar as causas desse povo. Alguns inimigos serão vencidos pela igreja, unidos num só propósito. Eu quero te dizer que independente das tuas muitas qualidades e capacitações, haverá momentos em que você vai precisar de companhia. Vai precisar de amigos, vai precisar de alguém ao seu lado. Moisés teve a ajuda de Arão e de Ur. Primeiro a pedra,
Não foi suficiente, eles se colocaram aos lados e seguraram as mãos de Moisés, enquanto Josué e seu exército guerreava. Amados, qual era o exército de Josué? Eles não tinham. É por isso que Moisés disse para ele: escolhe alguns homens para a peleja. Eles haviam saído do Egito, amados, 400 anos de escravidão, sem empunhar espadas, sem ter que lutar por nada, a não ser para manter as suas próprias vidas. Eles não tinham exército, mas Josué estava lá com os homens que ele escolheu, lutando. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, peça ajuda. Peça ajuda da igreja, do teu irmão, dos irmãos. As pessoas às vezes ligam para mim: pastor, eu estou passando por isso. Eu posso colocar no grupo da igreja? Eu disse: claro, a igreja é para isso. Querido, se você me chama de irmão apenas como gíria de crente, não me chame. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aí diz: mas não é meu irmão de sangue. Esses é que são, porque foram lavados, remidos, comprados pelo mesmo sangue que jorrou na cruz. Nós somos irmãos de sangue, sangue puro. Esse foi o preço que Cristo pagou por cada um de nós. Então peça ajuda. Nós temos o Espírito Santo, mas nem sempre o Espírito chega e diz: olha, ajuda ele. Às vezes é preciso que você diga: eu estou precisando de ajuda. Não apenas financeira, mas às vezes oração. Às vezes está passando por uma dificuldade, precisa ter alguém para orar junto. Não esqueça, Amaleque atacou quando Israel estava descuidado, quando Israel estava cansado. Amaleque ataca quando nós não estamos esperando. É uma notícia que dão: olha, aconteceu um acidente. Olha, algo ruim aconteceu. Nós não estamos esperando, mas acontece. Se você estiver com os braços erguidos, se você tiver um povo com você, será mais fácil vencer essa situação, essa dificuldade. Todos necessitam de ajuda. Davi tinha um exército, mas ele tinha 30 valentes que comiam à sua mesa, que estavam com ele. 30, que cada um desses valia por 100. Paulo tinha Silas, tinha Timóteo, tinha Barnabé, andavam com ele. Jesus Cristo tinha 12 discípulos, e 3 deles eram mais chegados a ele. Que quando ele subia para o monte, eles também subiam com ele. Que quando eles entraram para ressuscitar a menina, disse: venham comigo. Todos nós precisamos ter amigos, pessoas confiáveis. Nós somos um povo. Lute com o seu povo. Para concluir, queridos, Êxodo 17:13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada, ou seja, matou todos eles. Elevaram suas perspectivas, não baixaram os braços e lutaram como um só povo. E Deus lhes deu vitória. Amaleque, um povo cruel, sanguinário, um exército acostumado às batalhas, encontra com Israel no deserto, ex-escravos, 400 anos sem lutar, 400 anos sem treinar para a luta, porque na batalha contra o Egito, eles não mexeram um dedo sequer. Apenas Deus disse para Moisés: ergue a vara que eu te dei, e o mar se abrirá.
E assim Moisés fez. Não tiveram que lutar. Só Deus, queridos, para lhes dar uma vitória sobrenatural contra Amaleque. Esteja preparado para as vitórias de 2025. O ano só está começando, mas tenha certeza, Deus já preparou a festa. Amém? Coloque-se sobre os pés. Vamos orar. Os músicos podem subir. Meu Deus, eu te louvo pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade, ó Deus, que é manifestada sobre as nossas vidas, não hoje, mas a cada dia, Senhor. Cada um dos teus filhos que aqui está nesta noite, foi trazido pelo Senhor. Que nenhum de nós, ó Deus, saia daqui da mesma forma que entramos, mas que a tua palavra, ó Deus, produza efeito em nossas vidas. Que a tua palavra, ó Deus, mediante o teu Espírito que habita em nós, possa frutificar. Possa, ó Deus, de fato, elevar as nossas perspectivas. Possa, ó Deus, nos manter com os braços erguidos, em oração, em rendição a Ti. E também, ó Deus, nos manter unidos como povo. Que possamos lutar de fato uns pelos outros, como o Senhor nos ensina. Dessa forma, ó Deus, nós avançaremos naquilo que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, ó Deus, por esse dia. Te agradeço, ó Deus, por cada vida presente. Te peço que o Senhor, ó Deus, visite nesse momento os que estão enfermos. Ergue, ó Deus, os que estão cansados, ó Deus. Os que estão descuidados. Fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida da tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos, Senhor, eu te peço. Coloca, ó Deus, sobre nós um manto de cura, de proteção. Coloca sobre as nossas vidas, ó Deus, a manifestação do teu Espírito, de forma, ó Deus, mais visível. Que através da oração, ó Deus, possamos alcançar níveis mais próximos da tua presença. Muito obrigado, ó Pai. Guarda os que estão viajando. Protege os teus filhos, ó Pai, abençoa-os. Que eles tenham descanso, que eles tenham paz e que eles retornem seguros por Ti. Muito obrigado, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá, ó Deus, uma semana de vitórias. Que as lutas, ó Deus, que iremos alcançar no decorrer desses dias, sejam por Ti, ó Deus, ganhas através das nossas vidas, através da Tua igreja. É pelo que eu oro, ó Deus. É pelo que eu agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.